Muito bem, meus irmãos, graça e paz, estamos aí começando mais um EBD Cast aqui no nosso canal. Hoje nós vamos pensar aí já no tema aí da quarta lição, né, das revistas, da revista da CPAD, Lições Bíblicas, Jovens e Adultos. Hoje falando do tema nada assim, né, complicado, né, a sutileza da normatização do divórcio. Hoje o carro vai entornar aqui. Eu quero ver, vai até sangrar na tela do telefone ali do povo que vai acompanhar. É um tema muito, muito importante, né? Estamos vivendo dias muito caóticos em relação a essa questão e nós vamos olhar para esse assunto à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus também falou sobre esse assunto, né? E nós não podemos nos calar igualmente diante dessa temática. Então eu quero que você, desde já aproveita aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Deixa aí também o seu joinha. Quando você faz isso, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante e pode ser indicado aí para mais pessoas. E com certeza compartilha aí nos grupos do WhatsApp, no Messenger, no Facebook, no Instagram. Pega esse link e espalha aí para todo mundo aí esse conteúdo tão relevante. Talvez para alguém que esteja passando por uma situação como essa, será relevante você compartilhar esse tema aí, que eu creio que vai ser muito abençoador. Se você também não é inscrito no canal Palavra Viva, o link está aqui na descrição. Temos lá um conteúdo abençoador toda quarta-feira. Nós temos o nosso programa Palavra Viva. Nós temos pregada para Deus, ou sempre trazemos um convidado também para compartilhar algo da parte de Deus. Então faça isso que você também será muito abençoado pelos nossos conteúdos. Então sem perca de tempo aí, vamos rodar aí a vinheta e nós voltamos já já. Bem, estamos de volta, então vamos lá para esse tema aqui, né? Era primeiro o Jadiel aí, né? Você já conhece o Jadiel tá aí participando com a gente de todas essas aulas aí. Tem outras aí, é só procurar na nossa playlist aí, BDcast. Já falamos aí sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual e agora a sutileza da normatização do divórcio. O que você pensa aí, já só pelo tema aí? Sua primeira consideração aí sobre o tema? Na verdade, falar de divórcio é falar de desobediência. Porque, na verdade, o divórcio nada mais é do que desobediência. E se o texto diz que não faço e eu faço, desobedecer. É um problema. Então, desobediência acarreta infração. Quase que o Gediel não dá pra gravar essa aula. Eu falei assim, meu Deus, e agora como eu vou dar essa aula? O Gediel que tem que falar desse assunto, ele que é casado. Você que já tá carregando o piano, você tem que contar pra nós como que funciona o negócio. Como se diz. Fica mais fácil, né? Só pode falar de futebol quem joga futebol. Quase isso. Tem que estar lá no campo, lá, né? Pra saber o drama lá do negócio. O textuário tá em Mateus 19, verso 6, né? Texto conhecidíssimo que diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sobre o assunto. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui. Que bom que aqui tudo é ao vivo. A batalha com o fone. O fone briga comigo. Você viu aí, Miquel, só ponderando uma fala aqui na leitura do texto áureo? Pode ver. Portanto, o que Deus ajuntou. Então parte de Deus a iniciativa do casamento, parte de Deus a iniciativa da família, parte de Deus manter a união, que daí se ele é bem-vindo no casamento, existe uma ideia de alguém mantendo. E se é ele quem ajunta, o que direito o homem intervém para separar? Dá-se a entender que eu não quero que Deus ajuntou, mas se eu não quero que Deus ajuntou, por que eu não quero? Por que eu chego no ponto de não querer o que Deus
quer. A fala é bem clara, o que ajuntou Deus, eu não posso separar. O que você pensa sobre... Porque essa é a única coisa, talvez, que eu concorde com a Igreja Católica, é a questão do casamento como sacramento. Que eu vejo como uma aliança, biblicamente falando, indissolúvel, que Deus é a testemunha. Sim. Não sei qual que é a sua posição sobre o assunto, mas eu penso que nesse sentido a Igreja Católica tem um ponto positivo. Então, de ver com sacralidade o casamento. Não com qualquer coisa. Sim. Algo sagrado mesmo. Por que o escritor aos Hebreus ele usa a expressão no capítulo 14, versículo 13, ou 13 e 4? Melhor conferir, para não dar problema. Deixa eu conferir aqui já, como diz o ditado. Exatamente, 13 e 4. A tradução King James diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Na tradução João Ferreira de Almeida, começa assim: bem-aventurado, mais do que feliz é o casamento. Então, se é, na expressão, na tradução King James, digno de honra, seja o casamento, então posso colocar como algo que de fato é santo. Aí alguém fala santa e sacramento tem diferença? Não, porque a palavra sacro é santo, é puro. E por que ele é santo? Porque o casal é separado para viver naquele contexto de casamento. O casal não é separado para viver ora o homem com uma outra mulher, ora a mulher com outro homem. A ideia de santo é separado. Da mesma forma, o cristão ele é santo, ele é separado do mundo para viver para Cristo. O casamento, há uma separação porque o camarada ele era solteiro, a mulher era solteira. Ambos se uniram, agora eles estão separados. Na verdade, sim. Eles estão separados do pai, porque o que a Bíblia fala? Deixará o homem a casa do seu pai, então ele está separado da casa paterna, ela separado da casa paterna, estão juntos. Agora eles estão vivendo momento junto. Então, existe uma questão de sacramentação, de até mesmo do lado santo, porque eles estão vivendo para aquilo, o propósito de ser separado no sentido de viver ambos dentro de um propósito que é o propósito que Deus estabeleceu. A própria ideia de ser uma só carne, né, não é dupla. É unicidade, não é unidade. É algo que agora é uma coisa só. Junção. É junção. Junta dois se forma um. Exatamente. É algo que se separar tira pedaço um do outro. Solidifica. É igual o pneu. É uma mistura, né? Você pega lá a areia, né, o concreto, o cimento, a água, você faz vira uma coisa só. Você já viu como que faz o pneu? Vulcanização? Tem toda a borracha, tem todo o procedimento, vai lá para aquele objeto, que parece um forno, fecha a tampa, daí vulcaniza. Quando você tira, tem um pneu. Você não vê a borracha, você não vê os elementos químicos, você vê somente uma peça. A ideia da aliança, a ideia do concreto, a ideia do bolo. Sim. No bolo você não enxerga o ovo, não enxerga gema, melhor, você não enxerga gema clara, você não enxerga fermento, você enxerga uma coisa. Então você vê várias situações à nossa volta, demonstra como é que funciona. A própria aliança, né, que não tem aqui na capa, né, da lição, mostra a aliança quebrada, né? Rompida. Mas que deixou de ser aliança, rompeu, deixou de ser uma coisa só. E uma questão assim pra você ler a verdade prática, o casamento também pode ser baseado no entendimento que a gente tem de trindade. São três pessoas distintas que unidas formam uma única divindade. Então você vê, até na trindade a gente Deus, consegue três ver. pessoas distintas. Exatamente. A junção de três pessoas que formam uma única divindade. Sim. Na verdade prática aí, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Isso aqui é importante também já de esclarecer. Qualquer expressão, homem com homem, mulher com mulher, não é casamento. E não é heterossexual.
sexualidade. Nós não entendemos isso como casamento. Ajuntamento. É um ajuntamento, é qualquer coisa que você quiser dar como nome, mas biblicamente isso não é casamento. Isso é até meio contraditório, né? Porque nós estamos vivendo nessa geração, né? Que os heterossexuais, né? Casais heterossexuais estão se divorciando e casais ou junção de pessoas homossexuais querem se casar. É uma batalha meio contraditória, né? E quando Uns que não deveriam estar querendo casar se querem e outros que deveriam permanecer não querem. E quando o casal separa e o homem se junta com outro homem ou a mulher se junta com outra mulher. Aí azeda então, tudo. Aí ferve mais a água. E acontece isso, infelizmente. É monogâmico, né, também. Não existe... Deus criou uma Eva para Adão e um Adão para Eva. Não é várias Evas para Adão, vários Adãos para Eva. Né, que as pessoas acham que podem, né, viver. E até existe até uma polêmica em cima desse tema, né? Porque você encontra no Antigo Testamento, né, personagens com mais de uma mulher, mas existe também um contexto para aquele tempo, né? Mas que também não era o propósito de exatamente. Deus em hipótese alguma. Isso que a gente tem que entender. Você pega Salomão com 1000 mulheres, 700 esposos e 300 concubinas, eram 1000 mulheres. Você pega Davi com várias mulheres. Você pega Jacó com várias mulheres. Abraão teve Sara, mas depois teve Quetura. Então você pega Abraão com mais mulheres. Você pega exatamente Agar, entra como mulher. Aí você pega Isaac, teve Rebeca. Aí você pega Jacó, teve 4. Raquel, Lia ou Leia, dependendo da tradução. Bila e Zilpa. Aí você pega depois os demais personagens do Antigo Testamento como reis. Tiveram várias mulheres. Mas o interessante, se você perceber, você não vai encontrar isso no contexto de sacerdote, nem no contexto de profeta. Você não vê sacerdote com 2 mulheres, só vê sacerdote com uma mulher. Era uma cobrança bem, assim, bem pesada para eles. Estava prescrita a lei também. E também não poderia ser divorciada, prostituta, nem divorciada, nem prostituta. Tinha que ser virgem, de preferência da mesmo que fosse de outra tribo, mas virgem. Poderia ser viúva, porque daí viúva não entra no caso em nenhuma hipótese de infidelidade. Então você vê virgem ou viúva. Aí você vê, sacerdote não tinha mais de 2 mulheres. Profeta, você não vai ver Isaías, você não vai ver nenhum dos profetas casado com 3, 4 mulheres, eram 1. Agora, reis, aí alguém pode dizer, mas o contexto fazia, no contexto era assim porque ele é rei, ele tem que ter sucessores, mas eu não levo para dentro dessa tese, principalmente no contexto de reis que serviam a Deus, que para mim o mesmo Deus que poderia, que pode realizar sobrenaturais coisas, ou coisas sobrenaturais, melhor dizendo, é o mesmo Deus que pode, de uma mulher, suscitar 10 filhos. Então o rei teria 10 sucessores de uma... mas não pode porque, primeiro que era normal uma mulher ter 6, 7 filhos. Então se uma mulher tivesse 7 filhos, o rei teria 7 sucessores. Mas não, agora por quê? Então a questão não é permissão de Deus, mas dureza de coração, porque eu quero acreditar que Davi sabia da ordenança de Deus que partiu do Éden. O casamento é monogâmico, então a questão é mais de dureza de coração do que de entrar para a questão de viver a vontade de Deus. Aí entra uma outra coisa, Miquel. Se eu sei que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, eu sou rei, servo de Deus, como é que fica essa questão de ter mais de 2 mulheres, de ter 3, 4, 15 mulheres? Eu sou servo de Deus, mas eu estou em desobediência contra a palavra do próprio Deus. Como é que Deus lida com a dureza de coração do homem? Como é que o homem lida com a própria dureza de coração no tocante à vontade de Deus? Então você vê, são coisas que a gente precisa trabalhar, precisa pensar. O fato de ser indissolúvel também, né? Não é uma coisa assim, casa hoje, amanhã. Porque tem gente que já casa pensando no divórcio. Porque já casa pensando em quando vai terminar. Tem prazo de validade. É casamento por contrato, né? Que tem também hoje em dia. Daqui 2 anos renova. Porque tem se der certo.
Porque tem aquela questão, parece que tem uma lei. Rapaz, acho que a minha cabeça que tá com muito... tá oleosa hoje, então o negócio tá descendo aqui. O que eu ia falar? Parece que pela lei civil, no cartório, casou hoje. Tem 3 meses pra você... Você tem 3 meses. Para pedir anulação. Então durante 3 meses. Como se diante de Deus fosse assim tão fácil, né? Lá de todos os sentimentos, mas daqui a pouco 3 meses não posso recorrer à lei. Tem gente que pensa dessa forma. Pedir anulação. O texto, a leitura bíblica em classe, né? Está em Mateus 19, texto conhecidíssimo, né? Rapidamente. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Dá para entender aqui que Deus, né? Deus instituiu o casamento, não o divórcio. Como é que fica o versículo de número 8? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Como é que Moisés coloca uma coisa acima daquilo que Deus já tinha estabelecido? Será que Moisés também não sabia? Interessante que Moisés foi marido de uma só mulher. Sim. Teve 2 filhos. Embora Miriam queria tirar as farpas lá porque era coxinha. Porque era de puxa. Ela dizia, nem é da nosso povo. Não é nem de nenhuma das tribos. Então, mas ainda Jesus aqui, porque nós vamos ver isso adiante na lição, mas as 2 cláusulas, né, de exceção para o divórcio é aqui, como o próprio Jesus disse, por causa da prostituição, e lá em Mateus capítulo 7 por causa da questão de abandono mesmo. Do contrário, tudo tem que entrar no que Paulo também disse da reconciliação. Tem que melhor reconciliar do que, né? Senão fica solteiro. Ambos têm que decidir ficar, não vou casar mais também. Tem que decidir pro celibatário. Vamos lá. Tudo isso que a gente falou já serve como introdução aqui para nós, né? A questão do divórcio, que é um tema espinhoso, né? Porque a gente tá vivendo essa realidade, né? De muitos casamentos, porque a questão não é nem o divórcio, penso eu. A questão é o segundo casamento, o terceiro, o quarto, né? Porque a pessoa não separa pra ficar sozinha. A pessoa separar, não gosta mais de você, vai lá e divorcia. Se fosse só o divórcio, decidiu cada um viver sua vida, ok. Mas não é isso que acontece, a gente sabe que não é isso que acontece. Né? A pessoa casa uma segunda vez, aí se não der certo, divorcia, casa uma terceira vez, e fica nesse nó, nesse negócio insolúvel, né? Não acha solução, parece, para a coisa. Aí ficou complicado. Mas vamos lá. O divórcio no contexto bíblico. Primeiro aí, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. A lição aí vai falar sobre algo que está lá em Deuteronômio, né? 24. Verso 1 a 4. Vamos ler esse texto, porque ele é bem complicadinho aqui. O Gediel, que é o mestre, ele que vai explicar. Ele que vai resolver a batata quente aqui. Tá brigando comigo hoje. Mateus, Deuteronômio 24, né? Verso 1 a 4. Tudo é ao vivo. Diz assim: quando um homem tomar uma mulher, se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos,
por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, ou seja, ela está recebendo 2 cartas de repúdio, né? Coitado. E lhe der sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então resolve essa treta aí agora. Então, mas aí você vê. É abominação para o Senhor se o primeiro homem casar com ela, mas não é abominação o Senhor o ato dele dar uma carta de divórcio para ela, sabendo que Deus não estabeleceu o divórcio? Isso é que é a interrogação. Então, daí, isso pode. Até o texto de Números lá, eu acho que é capítulo 5, né? Não tô lembrado. Que fala de se o homem suspeitar, né? Se ele achar que ele tá sendo corno. Se ele achar que tá surgindo uma galhada aqui, ele tinha lá todo um ritual lá pra proceder lá e tal. Que a lei do, se fosse chamar, seria a lei do ciúme. Quase isso, o cara tá, né, com medo ali. Que é um texto também complicado. Você vai ler e eu já vi debate disso em sala de teologia, e parece que a conta não fecha. Porque imagina, uma das coisas lá que era predito, né? Por isso que eu quero acreditar que há uma ação sobrenatural de Deus nisso. Porque, imagina, você pega a poeira do chão do tabernáculo, que era sujo. Obviamente, gente. Animal sendo sacrificado ali, fezes caindo ali no chão. Mas era pego pelo fato de onde o tabernáculo estava. Então dá-se a entender que toda aquela área em si, ela era uma área consagrada. Então até o pó do tabernáculo era um pó diferente do pó de fora. Por exemplo, tem a cerca. Sim. A cerca, o tabernáculo, então o pó daqui é diferente, mas o pó daqui não. É mais útil, ele tem uma finalidade. Aí pegava, colocava água lá, dava pra mulher beber, se inchasse o ventre, ela era culpada. Só que, numa questão lógica, né? É óbvio que isso aconteceria, cheio de bactérias, cheio de micróbio ali. Aí dá-se a entender que tem que haver uma intervenção divina mesmo. Porque o natural é que isso aconteceria, né? Mas se ela não fosse culpada, Deus teria que intervir e não deixar isso acontecer, né? Inchar o ventre, no caso. Né? E o interessante é que aquilo ali ficaria. Ficaria com o ventre ficaria naquela situação, e quando alguém olhasse para ela, olharia e diria, lá está a mulher, vamos dizer, do ventre inchado. Ficaria uma coisa... Uma mulher adúltera, sei lá. Mas agora, nessa questão de Deuteronômio, então fica uma carta de divórcio que não foi permissão não foi instituída por Deus. E o que seria essa coisa feia? Até aqui na lição, né? Não, porque sugere fornicação, que não seria fornicação. Não, né? Não seria fornicação. Seria adultério, na melhor das hipóteses. Você tá casado, né? Mas aí, coisa feia, porque aí fala, nudez ou coisa vergonhosa, mas aí fica, o que a gente vai entender? Fica muitas interrogações. O que a gente vai entender? Dentro de casa, o camarada é casado, existe a liberdade dos dois andarem do jeito que acham que devem andar dentro de casa, porque quem determina dentro de casa é o casal. Andam nus, ou ela anda de lingerie, ele anda de cueca, vamos usar o termo anda de cueca, uma questão dentro de casa. Mas ele olhou pra ela, estou vendo uma mancha no pescoço, não tinha. Deve ser doença, já não gostei. Ela fala, não, eu vou no médico, foi no médico e fala, não, essa aí usei um desodorante, ou um perfume aí, e deu reação. Passou a pomada, uma semana depois sumiu. Agora, coisa simples, uma verruga no nariz, ou um dente que caiu, não ficou feio pra mim, não quero mais. Só que daí teria que ser colocado em pauta e o homem. É feio pra mulher estar sem um dente, é feio pra mulher uma verruga no canto do nariz, é feio pra mulher, exemplo, uma mancha no rosto por questão de idade, mas tudo bem. Mas o homem pode ser, aí vamos ser sinceros, o homem pode ser desdentado. A mulher poderia pedir carta de repúdio? Aí que eu vi pensando nisso, teve uma fala, não vou lembrar exatamente o ano, eu ouvi isso, que parece que só havia uma opção pra mulher dar carta de divórcio para o homem, ou pedir carta de divórcio
no tocante ao homem. Quando ele era curtidor. Mexia com curtição de couro, porque aquilo fedia muito. E o camarada chegava em casa fedendo. Então, nesse caso, parece que ela poderia entrar pedindo carta de divórcio. Mas tudo bem, aí eu entro com carta de divórcio, mas aquilo é o único emprego do meu marido. É o único sustento que entra dentro de cá. Então, nada mais, ela poderia falar o seguinte, olha, a 100 metros de distância, ela poderia dar um grito, nem entre! Dá um jeito de tomar banho por aí mesmo. Então, eu lembrei disso. Na época, não lembro exatamente o ano, que eu ouvi essa fala, que era a única coisa que poderia acontecer nesse caso. Mas aí vem. Então o homem dá carta de divórcio pra mulher porque achou alguma coisa feia, vergonhosa. Mas o que seria vergonhoso? Opa, a mulher engordou um pouco? Ou ela se tornou magra demais? Ou sem querer o corpo deu alguma reação por causa do primeiro filho? Mas e aí? É uns negócios meio assim. E no tocante ao homem? Na verdade fica muito... fica no ar, né, a questão. E até também entra uma outra polêmica aqui, porque, por exemplo, a mulher recebeu uma segunda carta, né, de divórcio. E aí? Ela foi 2 vezes largada. Coitada. E que passa o primeiro marido não poderia, se quisesse, ter relacionamento com ela novamente. Que deixa outra dúvida. Por quê, né? Mas isso... Porque, na verdade, se a gente for olhar o pé da letra, nenhuma dessas situações poderia ser aceita. Nem ele pedir carta de divórcio. Nem ele dar a carta de divórcio pra ela. No caso, carta de divórcio. Tem que entender o porquê que o segundo marido tá dando também, né? Carta então, de fato, se for olhar, então, de fato, a mulher é feia mesmo, porque... Não é possível. Aí tem que entregar porque pros pais. Porque 2 vezes daí é um abuso, se chegar na terceira... Vamos ser sinceros, aí tem que colocar no museu pra ser alvo de... Não dá pra entender. Cobra aqui um bilhete pra poder ver. Porque o que ela tem? Ela 3 cartas de repúdio. Aí é complicado. Agora, por que se ela quisesse voltar com o primeiro marido não pode? Aí não pode por quê? Só porque ela teve relação sexual com o segundo? Ela era casada. O camarada deu carta de divórcio. Ela foi embora. Ela tá com o segundo marido. O segundo marido deu carta de divórcio. Ou morreu. Ela, se quisesse voltar com o primeiro marido, estando ele sozinho, não pode. Porque ela teve relação sexual. Mas quem que deu a carta de divórcio foi o primeiro. Sim. Então, ele é o culpado em primeira instância, no caso. Então ele é o culpado por ter dado a carta de divórcio e ele é o culpado por ela ter... E eu também já vi uma explicação... Contraído núpcia com outro cara, com outro camarada. No próprio texto que Jesus... que é a questão do Moisés, né? Ter permitido, vamos dizer assim, em caso de... por causa da dureza do coração do homem, porque acontecia violência. Né? O homem acabava agindo com violência para com a mulher. Que é o caso que você entende de Números capítulo 5, né? O cara tá suspeitando que ele foi traído. Ele nem tem certeza, tá suspeitando. Quer dizer, como que tá essa relação? Essa mulher tá sendo subjugada. Ela tá apanhando, ela tá sofrendo pressão psicológica e tudo mais. E Deus que jamais iria permitir uma violação. Até Paulo vai escrever sobre isso lá no Novo Testamento, né? A questão da criação de pais e filhos, tratamento do marido com a esposa, né? Que o homem não pode ser violento, não pode agredir até mesmo os próprios filhos, né? Tem que haver controle. Uma coisa é educar, outra coisa é espancar, outra coisa é você passar dos limites. Pra ver a profundeza da dureza do coração do homem. Que tem gente que é meio paranoica, a gente sabe disso, né? A pessoa chega a uma espécie de psicopatia quase, de um ciúme doentio a ponto de... E isso é uma quebra de aliança. Imagina, você tá casado, a mulher tá lá casada, o cara é crente, presbítero da igreja, bate na mulher, como que ela vai ficar no casamento desse? Ele não adulterou, eu não adulterei, mas é violência. E aí, vou aceitar a violência? É umas coisas assim que fogem ao padrão que Deus estabeleceu. Isso é uma quebra de aliança também, querendo ou não. Mas aí fica uma pergunta, e se alguém entra no coisa feia ali. Então a dureza de coração, ela prevalece sobre uma ordenança divina, porque o próprio Jesus falou, foi Moisés quem permitiu. Então Moisés vai ter que arcar com as consequências no dia do juízo por ter permitido uma coisa que levou a várias situações. Porque Moisés era casado com uma só mulher. Toda lei,
ela emana de Deus. E toda lei é para ser obedecida. Então, se Deus disse que eu tenho que andar cantando, vamos dizer, um exemplo. Se a lei fosse assim, ó, todos os israelitas têm que andar cantando. Aí, de repente, Moisés vem e diz, não, vai ser necessário também assoviar. Aí todo mundo agora canta e assovia. Moisés insere uma coisa naquilo que Deus colocou. Então, é como se fosse uma questão de não concordar com a fala de Deus e falar, Senhor, eu vou colocar uma palavra a mais aqui, eu vou colocar o meu querer, igual o Paulo. Ora, digo eu Não, e não senhor, é minha fala. Aí fica a minha fala, olha, pode, viu? Então se você encontrar alguma coisa feia na sua mulher aí, você pode dar carta de repúdio. O cara, opa! Por que a mulher nunca poderia pedir dar carta de divórcio? Primeiro que o contexto era muito mais patriarcal, né? Muito mais voltado para o homem. Liderando. Aí se a mulher falasse, eu não quero mais, ela não podia. E se ela fizesse isso, ela era provavelmente fuzilada. Sim. Principalmente pelas mulheres à sua volta. Onde se viu isso? Exemplo lá da mulher adúltera, ela pega no ato de adultério. Onde se viu você? A mulher foi rechaçada, mas e o homem? E aí? Que adulterou junto com ela. As mulheres poderiam falar, quem é você? Você não pode pedir carta de divórcio, você não pode dar carta de divórcio pro teu marido. Até tem uma interrogação aqui que eu queria que você tentasse resolver, que tem a ver com isso. Por exemplo, o caso de Davi com Betseba. Os dois teriam que ser apedrejados ali. Sim. Entendeu? Porque ele matou. Primeiro ele cobiçou a mulher do próximo, adulterou com ela e matou o marido dela ainda por cima. O homicídio não isso veio à tona. Né? Ela engravida, isso vem à tona, mas ele não entra na punição lá que é prescrita. O filho morre. Né? Primeiro filho. Deus ele disciplina ele, porque o primeiro filho lá com ela morre, né? Que é o filho. Que na verdade tem a ver com a própria lei, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então. Aquele contexto não tinha como. A mesma coisa da questão do caso de Acã lá atrás. Ele morreu, tanto ele como a sua família, porque levou à morte outras pessoas lá por causa do pecado dele. Então, na aliança da lei tinha essa questão aí. Então, mas ele não foi morto e nem a Betseba. Então vamos dizer então que o ato do arrependimento de Davi levou Deus a reverter o quadro. Mas o que foi? Como é que foi a fala do profeta? A espada não vai sair da tua casa. Não se apartará. O que você fez? Na verdade, o juízo veio para exatamente. O que você fez escondido vai ser feito à luz do dia. E acaba que Salomão, que é o filho dele com Betseba, né? O próprio filho dele, um dos filhos de Davi, montaram uma tenda lá no terraço e ele teve relação com as próprias concubinas, com as mulheres do seu próprio pai, que depois Davi trancou elas. Um dos filhos deita-se com a irmã. Então, Tamar... O outro irmão mata o irmão. No caso, Absalão projeta lá uma situação que Aminon, que abusou de Tamar. Pra você ver. Então houve perdão? Houve perdão. Mas o primeiro filho morre. O primeiro filho morre. A espada não sai da casa de Davi. Aí pode ver. Como é que Aminon foi morto? Vamos dizer. A espada. Provavelmente. Como é que Absalão foi morto? Lá cravaram 3 dardos no coração do coitado. Então são situações que você vê, houve perdão, houve arrependimento. E o próprio Salomão que viveu numa vida promíscua de muitos casamentos e ainda no fim da vida morreu sacrificando. Na verdade é a grande interrogação, morreu salvo ou não? Porque quando você lê o final da vida de Salomão, você não tem certeza de nada. Então, mas aí morreu na idolatria, né? Então como é que eu entendo? Como é que ele termina Eclesiastes? Se a gente fosse olhar pela questão. Como é que alguém que está sendo idólatra, pagão, seguiu os conselhos de muitas mulheres que eram pagãs, como é que ele termina? O fim de todas as coisas é temer a Deus. Então dá-se a entender que o Salomão no final da vida caiu a ficha, voltou a cabeça no lugar, pensou um pouco mais, porque para mim escrever o fim de todas as coisas é temer a Deus, mas eu ainda continuo no paganismo, então não tem lógica. Eu estou falando para quem vai ler, mas para mim não. Então, o fim de todas as coisas, olha, teme a Deus. Mas eu continuo aqui adorando Baal, Dagon, Astarote, todas as divindades que as minhas mulheres trouxeram aqui. Mas eu estou escrevendo. Então, quem for ler, não esqueça. Não, quero acreditar que ele entendeu. E se ele escreve, é porque ele entendeu que o fim de todas as coisas, olha, vai findar. Tudo é vaidade.
E é temer a Deus, inclusive ele usa o termo, que não vaidade, ele não tem nada a ver com, O que a com gente acha. brinco, com batom, com corte de cabelo. Vaidade, ele fala que o tempo passa tão rápido como... Tiago vai falar que a vida é como um vapor que aparece logo que se desvanece. Tem um certo teórico que fala que é bolha de sabão, né? A vaidade é bolha de sabão. Vaidade é bolha de sabão. É alguma coisa que desmancha no ar. O segundo é o divórcio no contexto do Novo Testamento, né? Nós já estamos aqui dando uma pincelada. Né? De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, né? O divórcio é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. É isso que eu queria saber. Vamos lá. É fato que eu sempre parto desse pressuposto, porque a gente sabe que existem muitas... se a gente pedisse para você colocar exemplos aí para nossos comentários, aí chover de comentários e exemplos distintos sobre o mesmo problema. Mas diante de qualquer demanda do casamento, a proposta é o quê? Perdão, a reconciliação e a vida que segue. O perdão deveria superar tudo isso aí. Só que em alguns casos não é assim que acontece também. Vai acontecer lá, o cara foi lá e traiu, ou a mulher foi lá e traiu. E alguns não querem reconciliação. Ele quer ficar com a amante, ou ela quer ficar com a amante. Inclusive sai de casa, abandona a mulher, abandona filhos. E aí como que nós lidamos com essa situação? Para essa pessoa que foi traída e abandonada para uma nova realidade. Seguimos o que está aqui. O que nós fazemos? Não, porque se Jesus fala que se houve infidelidade, é porque ele descumpriu o mandamento, descumpriu uma ordenança de Deus. Seu casamento é indissolúvel, o camarada foi lá e teve relação com uma outra mulher, ou a mulher foi lá e teve relação com outro homem, o que ele está querendo dizer? Eu não quero viver dentro dessa aliança, então eu quero romper essa aliança mesmo. Então houve infidelidade. Fidelidade, inclusive a palavra fidelidade não tem alguma coisa a ver com fé, manter a minha fidelidade a Deus é ter fé. Então eu não tenho fé para continuar, vou lá e corto a aliança. É como se eu pegasse a aliança mesmo e cortasse com alicate. Então rompeu. Olha, eu busquei o perdão de Deus, Deus me perdoou, tudo bem. Mas eu não quero mais continuar. Não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho mágoa, mas não quero mais continuar. Aí é uma questão do indivíduo. Aí eu ia perguntar para você, pode haver a questão da dureza de coração? Pode. Porque se não quer, não quer. Até vem a questão, como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não quero. O grande dilema é porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro. A mulher, o casal tá casado normal. Vamos supor que o homem é o infrator aqui. Foi lá, traiu a mulher, não quero mais saber de você, arrumei outra, quero viver com ela, saiu de casa e foi morar com a outra. Os dois eram crentes. Né? Então a mulher, nesse aspecto, ela tá livre, se ela quiser casar de novo. Só que esse cara, ainda que se ele se arrependa, um dia ele largou a amante lá, por exemplo. Ou nem casou com a amante no papel, nem nada, só tá vivendo com ela lá. Mas ele se arrependeu. E essa aqui já casou com outro. Como que fica a situação dele? Porque nessa ótica ele não poderia casar de novo. Não. Porque ela ainda está viva. Sim. Porque, na verdade, a consequência para a ação que ele mesmo tomou, agora vai pesar sobre ele. Exatamente. Não tem como... pode até... Deus pode perdoar, e com certeza há de perdoar o fato, mas agora ele vai ter que assumir as consequências do seu próprio pecado. Então, porque se ele casar de novo, ele estará em pecado. Então vamos fazer o seguinte, então é melhor achar uma guilhotina e guilhotinar. Melhor guilhotinar do que... Isso. Vamos ser sinceros. Porque as pessoas vai também... No médico e fala, porque eu vejo pessoas lidando com esse fato e... As pessoas, porque eu penso assim, você tem que ser muito homem para pecar e muito mulher para pecar e assumir as consequências do seu pecado. Porque depois se arrepender e depois querer... não, então agora eu vou arrumar outra pessoa. Ela já arrumou outro, ou ele já arrumou outro, então eu vou arrumar... Não, você tá errado, de qualquer jeito. A ação que você tomou trouxe consequências para você mesmo, caiu sobre a sua própria cabeça. Então a questão é, a gente até brinca, melhor procurar um médico e pedir para castrar. Corta fora. Recomendação aí do Xixi. Corta fora. Porque é um caso que fica complicado. Infelizmente, isso acontece. Penso eu que esse é um dilema muito grande nas igrejas, né? Até no tópico lá na frente já fala da questão da prática pastoral. Porque nas igrejas hoje, essas situações acontecem o tempo todo. Né? E não são nem de casais que estavam há 20 anos casados.
Não, é casal que tava 2, 3 anos junto ali. Ou como eu já vi, a pessoa casou um mês de casado, já divorciou. Então, assim, como lidar com essas questões? Né? Porque na questão do camarada, como você usou o exemplo... Que é um exemplo, assim, que a gente tá achando aqui, mas existem divórcios por qualquer outro aí, exemplo. Vamos dizer que ele, coisa banal, né? A amante deu o pontapé nele. A amante fez ele de bola. Chutou fora. Aí ele vem... Pô, a minha ex-mulher casou, porque ela está no direito de casar. Mas se houve divórcio, tiveram que ir no cartório, assinar uma documentação. Então, diante da lei, houve uma separação por questão de infidelidade. A irmã foi lá e casou de novo, estão bem, inclusive a possibilidade de terem novos filhos. Aí são filhos de duas situações. Vai falar, mas ela pode casar, apesar de ter sido eu o infrator. Mas perante a lei tudo está legal, porque a lei é legal para o divórcio, então está tudo legal. O problema não é apenas a lei no civil. Porque o texto é bem claro, o que ajuntou Deus, primeiramente parte lá de cima. Como é que eu vou invadir a esfera divina e romper uma coisa que o próprio Deus uniu? Não dá, porque é o que a Bíblia fala, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Por quê? Porque é uma questão divina. O homem não tem condições de invadir a esfera de Deus, chegar lá e romper. Olha, Senhor, desculpa, estou invadindo aqui o seu pedaço, aí eu vou romper aqui para dar um resultado diferente lá embaixo. Deus vai dizer, não. Partiu de mim a união, rapaz, aqui ninguém separa. Mesmo que haja separação lá embaixo na lei legal, mas aqui, até vai falar depois, a questão da lei moral. Existe também uma desculpa, vou colocar como desculpa que o povo dá, que Deus ele sempre fala, né? Deus ele é misericordioso. Então o cara tava lá namorando, a moça tava lá namorando, e a pessoa não era uma pessoa própria para casar, o homem não era uma pessoa própria para casar, a moça ali, mas insistiram em casar. Aí não deu certo, porque já estava errado alguma coisa ali, já não estava batendo algumas coisas, mas a pessoa quis insistir naquilo ali, como sendo a vontade de Deus, como não, é isso mesmo que eu quero, e tá, casou. Deu BO, vai dar BO, uma hora a conta vai chegar. Só que agora tá casado. Só que alguns querem te separar porque falam assim, não, mas não era da vontade de Deus. Mas como assim? Não era da vontade de Deus, mas você casou? Agora deixou de ser da vontade de Deus? Porque, quer dizer, quando você casou, Deus não bateu o martelo lá no céu? Você fez uma escolha, porque a questão soberana de Deus é responsabilidade humana. Deus, ele é soberano, mas ele deixa você tomar decisões. E aí? E arca com as vai ter que arcar com essas consequências. Mas não era, então agora vai ter que ser. Porque você vai ter que lutar por esse casamento aí. Esse casamento vai ter que funcionar. Porque, que nem a gente ouve muito isso, né? Acabou o amor. Às vezes não é nem traição, não é nem nada. Acabou o amor. A pessoa joga essa fala aí, acabou o amor. Tá. Eu posso até acreditar, porque a Bíblia fala que o amor seria até para com Deus, né? O amor de Jesus exortando a igreja de Éfeso, falando assim, volte ao primeiro amor. Quer dizer, o amor pode esfriar? Pode. É uma questão, é uma coisa que tem que ser alimentada o tempo todo ali. Mas esfriou, o que você vai fazer? Vai achar um outro amor para resolver o problema do amor que você tá vivendo? É meio sem sentido. E se no outro caso o amor também esfria? Então, e aí? Então eu tenho que ver que o problema de esfriamento não está no outro, está em mim. Então. Porque, e outra, quando os dois estão conscientes que algo precisa ser revisto, porque tá frio a coisa, não tá igual, é mais fácil de resolver, você concorda comigo? Agora, quando é só um que tá achando que a coisa tá ruim, fica um pouco mais difícil, porque tem que partir de ambos. Não tá legal. A gente já viveu coisas melhores, a gente pode melhorar. Só que quando parece que não há nem aquela predisposição, aquela vontade de mudar, e aí? Vai acabar o casamento, começar um novo? Lembra da ilustração que em uma das aulas, da vidraça suja do lençol? Então o problema não estava no lençol da vizinha. O problema estava na vidraça. A vidraça que era suja e me fazia enxergar. Tem água ali pra você. Aqui já. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Porque ele cuida. Tem que tomar cuidado se não é sintético. Aí sintético vai sempre manter verde. Então a questão de infidelidade conjugal de ambos os lados, se foi do lado masculino ou do lado feminino. Pode haver reconciliação? Pode. Pode haver a questão de
com a intervenção divina? Pode. Mas se um não quer, Miquel, aí que é a questão. Aí entra na luta. Ele vai, aí vamos lá, eu não quero mais. A mulher fala, eu não quero mais. Eu sei que Deus perdoa, eu perdoei, mas eu não quero mais. Do outro lado também, o homem, olha, eu sei que Deus perdoa, mas eu não consigo mais viver com você, porque na ótica dele ele vai pensar, e aí? Então ele vai orar, ou ela vai orar. Eu vou ficar orando 1 mês, 2 meses, 1 ano, por uma questão que parte dela, mas aí alguém fala, Deus não pode fazer. A gente não está dizendo que Deus não possa. Apesar que eu penso que nessa questão de relacionamento é muito mais do que uma coisa subjetiva. Amor na Bíblia é mandamento e amor na Bíblia é sacrifício, é renúncia, é atos, né? Sim. Não é amar de palavras. Não, você ama de atos. No casamento, sobretudo, né? No casamento, sobretudo. Não adianta você falar que você ama sua mulher e tá tendo conversa com outra mulher, vamos dar um exemplo. Ou você diz que ama sua mulher, mas não supre ela. Não leva lá para almoçar fora, não compra um chocolate, não demonstra isso no dia a dia, não lava uma louça. Coisas do dia a dia, porque amor não é subjetivo na Bíblia. Amor é concreto, é de atos. Você tem que provar o negócio. Você viu pra quem que ficou a maior... Então, a responsabilidade... Pra quem ficou a maior responsabilidade? Para o homem. Sim. Você deve amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o peso. Tem até... Não justificativo para não fazer, mas entra numa questão... Eu vi alguém falando sobre... Explicando esse texto aí. Vamos até dar uma lidinha nele aqui, que ele é propício. Efésios, né? Verso 22, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, é sacrifício, é renúncia, é entrega total. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui ele está usando, né, ele está falando de uma coisa e outra ao mesmo tempo, né, falando da igreja, falando da questão do marido. Mas alguém interpretando essa questão assim, mostrando o propósito, né, o marido ama a esposa assim como Cristo amou a igreja, para santificar, purificando com a lavagem. Quer dizer, a santificação é a transformação. É aquilo, exatamente, aquilo para o qual você quer que ela se torne. Para que haja uma mudança. Para que haja uma mudança. Então, quando o homem ama a esposa, assim como Cristo ama a igreja, quer dizer, é sacrifício, é renúncia, é entrega total, ele faz isso para que ela também passe por uma transformação, uma mudança. Então, por exemplo, o marido tá vendo, ele tá acontecendo uma frieza no casamento. Como que ele vai resolver isso? Amando a esposa. Se ele quer que haja uma mudança nela, tem que partir dele. Sim. Entendeu? Porque o amor, ele é... recíproco. Você ama pra depois alguém te amar. Amor é uma resposta, né? Reciprocidade. Porque o próprio Deus é amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quer dizer, a ação de amar parte de alguém. No caso, é o próprio Deus. No caso aqui, parte do marido. Ou parte da esposa. Quer dizer, você nunca vai ter uma resposta se você não agir para... Lei da física. Exatamente. Tudo que vai e volta. A ação e reação. Não tem como. E até a própria ideia de você transformar, né? Aqui ainda fala, para apresentar a si mesmo. A si mesmo, no caso, né? Não é a outro. Seja como Cristo quer uma igreja para si, né? A igreja noiva. Ele está adornando a noiva. Ele está, né, embelezando ela para aquele grande dia. O marido, a mesma coisa, a esposa. Tudo ele está fazendo para que ela seja apresentada aqui para si mesma, gloriosa, sem máculas, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Né? Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Quer dizer, amar, né, no casamento, amar a esposa é amar a si mesmo. Então, óbvio, é ação e reação, não tem como. Sim. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser tratado bem? Trate bem a outra. É uma lógica assim, sem fim. Então vamos lá. Você quer ganhar uma caixa de chocolate? Deu a caixa de chocolate.
Então, vamos né? lá. Fica a dica aí pros maridos aí, pras esposas aí. E a fala de Paulo aos Coríntios? Sim, eu quero O crente, chegar lá. O crente, na verdade a gente já está abordando a ideia da infidelidade baseada na fala de Cristo. Aí agora o comentarista ele coloca a questão da igreja, da fala de Paulo, a igreja de Corinto. O crente casado, ele pode se separar? Eu tenho que entender que toda escritura ela é inspirada. Se Paulo falou aquilo, escreveu aquilo, tem que ter um propósito naquilo. Senão não entraria com a palavra de Deus. Por que Paulo inseriu? Se toda a palavra de Deus ela é inspirada, tem uma finalidade a fala do escritor. Aí, o que Paulo fala? Se for pra separar, ambos fiquem sem casar. Aí uma pergunta. O camarada tá casado há 15, 20, 30 anos, tudo bem, separou. Ou há 5 anos. Recém-casado, 5 anos de casado. De ambos os lados, conseguirão ficar separados? Porque aí entra a questão de necessidade sexual, que Sim, aí isso é Paulo óbvio. aborda isso, né? É óbvio. A mulher levanta de manhã mais aquecida do que uma fornalha, a fornalha lá de Daniel, no livro de Daniel, e o camarada acorda de manhã se achando Homem-Aranha. Tá? Achou a parede do quarto pra ele é o limite. E aí? Ele vai fazer o quê? Então ele vai recorrer para o contexto. O que eu acho interessante a fala aqui, satisfazer? até deixar anotado, que eu já falei alguma coisa isso na igreja, porque o capítulo 7 de 1 Coríntios fala dos cristãos, né, casados com cristãos, dos versos 1 a 7, 1 a 11, depois os cristãos casados com não cristãos, 12 a 24, cristãos não casados. Só que ele elenca vários tópicos aqui, né? Questão do celibato, questão dos solteiros, das viúvas, até mesmo das virgens, né? Os casados, sobre a questão da monogamia, né? Corpo do homem é da mulher é do homem. Cada um pague a sua devida benevolência, para que não haja prostituição, etc. Até a questão do jejum. A abstinência sexual, que é uma brecha para o inimigo atacar. Por isso Paulo fala, se for para haver essa questão de abstinência sexual, que seja por um período curto. E que haja com consentimento. Exatamente. Não é imposição. Não é tipo, eu quero, você não quer, não é assim. De repente a mulher tá naquela semana de... Vamos período voltar fértil. Lá. Da fornalha aquecida. A fornalha de Sadraque Mesaque. 7 vezes aquecida. haja bombeiro. Aí o camarada, não, hoje essa semana eu não quero, porque eu vou jejuar. Opa. Não tem como. Aí ela vai trabalhar de manhã, já vai adornada. É um prato feito, o diabo vai pensar, opa, é um prato feito, já coloca alguém. Se receber um oi naquele pronto, dia... acabou. Já era. Um oi pode se transformar, é aquele ditado, quem rouba um ovo, rouba um oi. Já viu esse ditado? Quem consegue roubar um ovo, consegue roubar um boi. Então um oi, pra ela pode ser um buquê de flor, apenas um oi. E às vezes, eu acho que esse contexto aqui é muito interessante, porque... Tem pessoas que pensam assim, não, mas a pessoa nunca vai fazer isso. Você não sabe. A verdade é que não sabe. Porque o inimigo, ele sabe a necessidade do ser humano. Sim. Tanto do homem como da mulher. Então você pega lá, vamos dar um exemplo bem claro. Vamos dar o exemplo do marido aqui. O marido não elogia a mulher, o marido não trata bem a mulher e toda aquela coisa. A mulher veste uma roupa bonita, ele não elogia. Corta o cabelo, ele não repara. Coisas do dia a dia, coisas simples. Já não é do... Não justificando, mas já não é do homem isso? Não, mas... O homem muito o homem é distraído, mas ele tem que ser... Sim. Tem que ter atenção, porque se ele não tiver atenção, alguém vai reparar. Por exemplo, vai no casamento. Por exemplo, você vai com a sua namorada, você é convidado para um casamento. Observa pra você ver. Ela bate o olho, ela já visualizou tudo. Você só tá esperando a comida chegar. Você não tá nada, você tá esperando a hora de ir embora. Aí você olha, chegou o prato salgado, você come, conversa. Ela já olhou, aquela tiara não combina com o cabelo, aquele vestido. Aquela ali emagreceu, aquela ali não combinou com a sandália não combinou com o cinto. É desse o corte de cabelo não combinou com o vestido. Você tá olhando assim? Eis que te digo que tu és profeta. Pra mim, falei? Isso mas mesmo assim, o homem tem que observar a mulher. Eu falo que o homem é muito... É distraído por natureza. Eu falo, não, que o homem é muito racional, é muito razão. A mulher é mais sentimental, é mais emocional. O homem não. Não que não deva ser, eu não estou aqui me justificando. Estou dizendo que a gente, o homem, é mais assim, mais racional.
Esse negócio, meu amorzinho, homem não. Minha queijadinha, eu pudim. Homem não... Miquel, eu sou sincero, eu falo por mim, eu não consigo. Não consegue. Eu sou sincero, Mas eu não vou ser hipócrita ao dizer, eu não consigo ficar com esse palavreado. Esse tipo de... Aí tem gente, meu chuchu, meu chuchu, que vitamina que tem desse trem? Chuchu urubu. Então, você vê, deve acontecer o elogio de ambos os lados. Sim. Agora, o homem vive no mundo dele, inclusive tem aquela questão que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, o homem uma coisa por vez. Se alguém ligou pra ele, vai atender o celular, a mulher não atende o celular, dá mamar pra criança, mexe na frigideira, lava a louça, o homem tá lá, atendeu o celular. Agora sim, desliguei, agora eu vou lavar o copo. Se o telefone tocar, não. Primeiro eu termino de lavar o copo, lavei, agora eu vou atender o celular. Mulher não, ela lava o copo e atende o celular. Vai tudo ao mesmo tempo. É nosso isso. Sim. Agora, deve haver essa questão? Deve. Sim. Pode ser que... É a questão de você estar ali regando o jardim mesmo. Porque uma coisa, quando torna-se uma coisa assim, sabe, entra na rotina, porque todo relacionamento entra na rotina, um dia ela vai se aprontar, ela vai esperar isso, ninguém vai dar, e alguém vai dar aquele elogio, e isso Satanás tá vendo isso aí, ele tá vendo a oportunidade, ele sabe das carências da mulher. Aí o marido não reparou, o vizinho repara. O cara lá na empresa repara, não sei quem repara. Até mesmo nas redes sociais, a pessoa posta lá uma foto nas redes sociais. Sim. Porque isso é um fato até Mas assertivo. pode não ser intencional também? Exatamente. Porque eu Agora, vejo um apelo de atenção, você vê muito nas redes sociais. Inclusive mulheres casadas. Que você vê, tipo, todo dia a mulher posta uma foto. Eu penso assim, se todo dia ela tá postando uma foto, tá ali tendo likes, comentários, ela tá tendo uma necessidade dentro de casa. Mas aí, se ela é cristã... Entendeu? Aí então... Há uma lacuna ali que precisa ser preenchida. Aí que é a questão. Se ela está fazendo isso, então pode estar havendo uma intenção... Às vezes é consciente e às vezes é inconsciente. Aparentemente é benéfico porque alguém elogia, mas ao mesmo tempo não. Então é uma intenção que alguém comente mesmo, porque quanto mais comentarem eu alimento aquilo... Ou mesmo a própria exposição excessiva do corpo nas redes sociais. Chamar atenção. Porque a mulher tem superpoderes. Né, que talvez o homem não tenha tanto, mas a mulher tem superpoderes. O homem é atraído pelo que vê, né? A mulher pelo que sente. A mulher pelo que ouve, pelo que, sei lá. Que é complicado de você entender, você conversa com mulher sobre isso, é totalmente diferente a forma de se sentir atraída, né? De tudo mais. Mas o homem é visual. Então a mulher vai lá, começa a se expor, ela tá chamando a atenção de alguma forma. Então, para uma mulher que é cristã, ela tá chamando a atenção de quem? De uma outra pessoa? Mas aí fica complicado. Aí tem a questão, muitas das vezes ela não chama atenção dentro de casa e quer chamar a atenção na mídia. Sim. Aí dentro de casa ela coloca, nada contra, por favor, não estou aqui denegrindo a imagem de nenhum vereador, de nenhum deputado. Você vai me compreender. Dentro de casa ela usa uma camisa, vota em mim. Da Dilma. Aí você mata o contexto. Aí matou, né? Aí vamos colocar dentro de casa, aí coloca uma bermuda, a bermuda do próprio marido, que o marido olha e fala, mas que atração que tem nisso daí. Vamos ser sinceros, Miquel. Aí agora, por que pra o outro, na mídia, se ela vai postar uma foto no Face, ela vai no quarto, coloca um vestido, coloca uma saia, coloca uma camisa, faz um penteado, se maqueia. Então a intenção é o quê? Chamar a atenção do outro. Porque ela não vai chamar atenção. Ela vai ser elogiada pelas mulheres, mas como a questão do homem visual, a intenção é muito mais chamar a atenção de homem. A não ser que ela seja do contexto lésbico. Sim. Porque daí... Mas não. Agora, se é pra fazer isso, então faz o seguinte. Se arruma pro marido dentro de casa pra que haja mais elogio. Sim. É o que eu falei no contexto. O casal, que ainda não tem filhos, dentro de casa ele é livre pra andar e viver do jeito que eles veem como certo. Bem entender. A mulher quer andar, ficar dentro de casa de lingerie, ela fique. O homem quer ficar dentro de casa desnudo, ele fique. Quer ficar de cueca, ele fique. Ele quer ficar de roupão, ele fique. Opa, apertou a campainha, só colocar uma roupa. Porque é a privacidade dos dois. Eu não posso chegar na casa dos dois, na sua casa lá, e falar, ô, Miquel, por favor,
Não é igual o pessoal, não é igual os antigos que dormia de gravata. Pela madrugada, porque esperavam Jesus camisa voltar, de manga, se o terno vai subir. É uma hipocrisia. Camisa social, calça social. Aí se Jesus voltar, eu estou preparado. Aí Deus fala, mas essa coisa do mundo não entra aqui não. Eu já vi gente pregar nesse tempo, Deus sabia. Pela madrugada, Miquel, mata o texto. Né? Então Paulo permite a gente correr aqui. Sim, Paulo fala. Fica muito claro, eu acho que tem coisa que é falta de leitura da Bíblia mesmo. É questão de ler, não é nem questão de aprofundar. Leia a Bíblia. Você lê 1 Coríntios capítulo 7, Mateus 19, Efésios 5, acho que é 1 ou 2 Pedro que fala também sobre isso. Tá claro, tem coisa que tá muito clara. Você não precisa ficar enfeitando pavão. Sim, tá lá. Exato. Paulo tá dizendo bem claro aqui: o casal tem que ter vida sexual ativa, tem que ter essa questão de contato. Mútuo, tem que ter tudo isso aqui. Sim. Porque tudo isso aqui, ele ainda usa aqui, né? Muito nesse texto, ele diz: digo eu, não Senhor, tal. Porque ele ou era viúvo, divorciado ou solteiro, né? Ou era feio, daí ninguém quis casar com ele. Tem isso também, porque né? Diz que tem a iconografia dele. Diz que ele era baixinho, careca. Ele ainda diz no começo: é bom que o homem não tocasse mulher. Olha o nível do cara. Esse cara era bem doido. Então, ou o casamento foi frustrado pra não. Ele foi frustrado de algum jeito, porque não é possível, né? Ou era feio mesmo, ninguém queria. E aí depois, na continuação desse capítulo, ainda fala-se da questão, né? Aí sim entra a questão do abandono, né? Do casamento do crente com o não crente. Então, se o crente. Por exemplo, e isso não como. É bom destacar isso aqui, porque. Biblicamente falando, esse não é o propósito de Deus também. O casamento do crente com o crente. Não crente com não crente. Aqui é mais o sentido seguinte: os dois não eram crentes, um se converteu, o outro, né? O que é julgo desigual? É você colocar dois animais diferentes, né? O camarada é cristão, mas tá namorando uma moça não cristã. Pode acontecer o caso de se converter. Sim. É o que eu já falei. Conheço duas situações que são casais de amigos, que ele era cristão, ela não era. Hoje, ela congrega na mesma igreja, tem um casal de filhos. O outro caso já era diferente. Ela era cristã e o rapaz não era. Se casaram, inclusive dei discipulado para ele. Fui no batismo. Hoje esse casal tem 2 filhos e ele congrega. Mas são casos e casos. Eu não posso usar uma situação para dizer: aconteceu com a Maria, com o João, pode acontecer com a Joana e com o Pedro. Não, isso não é a regra. Então, a questão, desde que seja do Senhor, tem um julgo desigual. Por quê? Hoje Às vezes pode ser o propósito de Deus? Pode, eu posso acreditar nisso. Sim, por isso que eu tô falando. Não é. É porque nós não podemos confundir com assim: o namoro é um. Namoro evangelístico. Namoro missionário. Isso que eu ia falar. Namoro transcultural, é missão transcultural. Eu tô fazendo missões. Não é essa a regra. A regra não é essa. A regra é que você encontra uma pessoa dos mesmos valores, dos mesmos princípios, do mesmo caráter, da mesma fé e tudo mais. Porque nós temos o caso do pai e da mãe de Timóteo, né? Ela era cristã e ele não era. A educação espiritual, e ainda aqui Paulo vai falar sobre isso, né? Que quando escolhe-se, o cara não tem problema. Por exemplo, casou com um não crente lá, o cara não. Tudo bem, você pode ser crente, mas eu vou ficar no meu canto aqui. Aí ele diz: isso santifica os filhos. Isso ajuda, quer dizer, a educação de Timóteo mesmo, quem deu foi a mãe e a avó. Né? A educação espiritual, quem deu foi a mãe e a avó. Eunice e Lloyd. Então você vê assim, existem tudo um propósito ali, mas tem que observar conforme a palavra de Deus. Mas não é uma regra, né? A regra é encontra a pessoa aí, busca a Deus. Eu penso assim também, você lê lá no livro de Ruth, né? Não era o propósito de Deus, nem que eles fossem para Moabe, menos ainda que se casassem, né? Com moabitas, porque não era o propósito de Deus, nunca foi esse o propósito de Deus. Mas aconteceu. Ruth veio se converter, mas órfã não. Entendeu? Inclusive Ruth entrou na genealogia. Exatamente. Deus ele pode usar a misericórdia? Pode. Mas esse é o propósito de Deus necessariamente? Não. Tem coisa que é Deus que manifesta a sua graça, infinita graça e misericórdia até nessas situações. Mas você tem que entender, inclusive o marido de Ruth veio a morrer, né? Ela era viúva ali, casou com Boaz, né? Entra toda uma outra história, que é uma história bonita de amor ali, mas ela era uma viúva. Sim. Ela veio de um contexto todo, né? A própria Noemi. Você vê o caso de Elimeleque ali. Elimeleque era o líder da família. Talvez ele tomou uma atitude precipitada ali. Vou tirar minha família da terra do pão, da casa do pão, buscar solução em outro lugar. E até tem um livro do Emílio Garofalo Neto,
que ele fala sobre isso, que ele diz, o casamento é um propósito de Deus, e Deus é o Deus da providência para todas essas coisas, né? Para a moça encontrar o seu marido, o marido encontrar a sua esposa, porque quem instituiu tudo isso foi o próprio Deus. E é para a glória do seu próprio nome. Então, assim, existe o tempo certo, o lugar certo, a pessoa certa para que as coisas aconteçam dentro da vontade dele. É que tem gente que fica desesperado mesmo e começa a dar cabeçada. Aí Paulo fala a questão do abandono. Se um dos dois se converter, um exemplo, a mulher se converteu, o marido diz, eu não quero saber da sua fé, portanto, vá seguir sua vida. Inclusive, na declaração de fé das Assembleias de Deus, é permitido um novo casamento pelo fato do abandono e pelo fato do camarada não querer comungar a mesma fé. De ambos os lados. Pode ser o caso do homem. Ele se converteu, olha, vamos professar a fé comigo, vamos servir a Jesus, vamos seguir a Cristo. Ela diz, não, eu não, vai você. Eu quero o divórcio. Opa, some, vai. Pronto, a questão é, se houve abandono de ambos os lados, estão livres para um novo casamento. Então, infidelidade, Jesus fala, e na questão de Paulo... Sim. Vamos só acelerar aí os dois últimos tópicos. A sutileza da normatização do divórcio, né? O primeiro é o divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral, que é a questão, né, que no contexto secular... Né, é legal. É legal. Você pode casar 10 mil vezes, divorciar 10 mil vezes e tá tudo perfeito. E era crime. Era crime. No nosso país era crime. Na Constituição de 88 mudou. Então, a partir de 1988 isso passou... Pra gente perceber que a palavra de Deus e o contexto secular estão diametralmente opostos. A cultura de fora não pode influenciar dentro da igreja. Exatamente. A igreja, pelo contrário, deve influenciar o mundo. E, na verdade, isso aqui é um ponto que eu queria que você comentasse. Porque eu já ouvi fala de pessoas assim, né? Querendo ou não, infelizmente, né? O divórcio tem sido, como eu gostei do título da lição exatamente por causa disso, a normatização, porque tornou-se normal, né? Virou uma coisa normal. Você fala divórcio hoje, não traz muita reação para as pessoas mais. Seja de um crente comum a de alguém de uma posição eclesiástica do mais alto nível. Não tem mais importância. Né? Não é à toa que você encontra obreiros, né, da casa de Deus no 3º, 4º, 5º casamento, cantores do 2º, 3º, 4º, 10º casamento, com um filho de cada mulher e assim por diante, ou a mulher com um filho de cada pai. É normal. E aí você vê que essa cultura de fora está entrando na igreja. E aí alguns falam assim, se eles aceitaram o divórcio, então vão aceitar outras coisas, que entra a questão do homossexualismo, do casamento, do lesbianismo, do casamento homossexual, lésbico, porque eles pensam assim, então, se eles aceitaram isso, então daqui a pouco vai ter que aceitar aquilo também. Então, e aí? Se houve uma intervenção para uma mudança de lei, daqui a pouco vai ser normal. E inclusive vão querer fazer que os sacerdotes façam casamento desse tipo de pessoas. Sim. Como houve a polêmica recente, né, envolvendo a cantora lá, né, que se posicionou contra Bruna Carla, né? Acho que não há problema fazer citação de nome aqui. Não. Apesar que a gente não está ofendendo... quando a pessoa é pública, não há... A gente não está ofendendo a pessoa, mas ela se posicionou com uma fala de alguém que está protestando. Sim. O que é ser protestante? É protestar. Então eu estou dizendo que eu sou contra algumas coisas. Inclusive teve uma... é mulher, mas ela se coloca como homem. Então, ela falou, não, a Bruna Carla está defendendo a fé dela, ela é cristã, e eu concordo. Ela foi a favor, no sentido, eu concordo com a fala dela, eu tenho que respeitar, porque ela defende. Sim. Inclusive nos Estados Unidos, não tinha enganado, na igreja luterana, aconteceu o caso de uma mulher, na verdade... Você fica naquela, uma mulher que está transfigurada de homem, assumir a liderança de uma igreja. Sim. Martinho Lutero deve estar se removendo na sepultura lá. Falando, Sim. Acho que eu vou criar a tese de número 96, né? 95, vou criar de número 96. Vai sair aí, ó. Vou passar pelo vão do jazigo, alguém pega e mas publica como, aí. Também, até conversando no outro dia, vai estar aqui num dos podcasts do nosso canal, meu irmão que é da Igreja Metodista, e a Igreja Metodista também tá rachada, né, por causa dessa questão do casamento, inclusive de eclesiásticos homossexuais ou lésbicas na liderança da igreja. John Wesley, coitado,
Tá dando pulo no cemitério. Pulo? Eu já sou da coma 200 vezes já. Coitado do John Wesley, gente. Homem de Deus e... É isso que é o problema. O movimento que origina dele estão vivendo essa situação, né? Que entra aqui na questão da moral, né? Então, é exatamente. Divórcio com aspecto moral. Então, Ainda ele faz perguntas aqui, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? não. Então aí a gente tem que entender que existe a lei legal. Alguém fala, mas toda autoridade é constituída por Deus. Se existe uma lei, é porque existe uma autoridade. Romanos 13. Sim. A autoridade constituiu a lei. Então se eu estou obedecendo a autoridade, eu estou obedecendo a Deus, eu posso divorciar? Se fosse olhar pela lógica da obediência? Sim. Porque se existe uma autoridade, ela constituiu a lei. A lei passou a ser estabelecida. A lei rege a nação. Pode ver que ela pune tanto o cristão quanto o não cristão. Se tornou infrator, punição. Agora, quando a lei ela fere a moral, ela fere o caráter, ela fere os princípios, ela vai contra a ética, porque ética e moral tem princípios no judaísmo e no cristianismo, eu não devo obedecer. Lei contra o aborto, a autoridade é constituída por Deus, mas a lei, ela fere a moral. Então não há obediência. Se eu estiver obedecendo, eu estou obedecendo a autoridade, porque é constituída, mas eu estou em desobediência. Então, a lei é legal, porque a autoridade constituiu ela como legal. O divórcio é normal, casa quantas vezes quiser. Mas moralmente falando, biblicamente falando, ela é o ato é errado. Inclusive o próprio Deus fala através de Malaquias o ato de odiar. O odiar é algo... Deus odeia. É a mesma coisa se alguém chegasse pra você e dissesse, Miquel, eu te odeio. A fala odiar, Miquel, é muito pesada para ser dirigida para um ser humano. Então, o que Deus está querendo dizer? É repugnante, eu não aceito, é nojento. E a própria, dentro desse contexto de Malaquias, né? Enchia o altar de lágrimas. Era o marido que... e Pedro fala sobre isso também, né? Que até de você tratar a mulher, a forma de você tratar a esposa. Se você tratar mal ela, Deus não ouve as suas orações. Então, e aí no Malaquias ele fala, vocês enchem o altar de lágrimas, chora, manto, aleluia, e fala em língua. Nem falar aleluia, aleluia. Quando fala aleluias, eu tenho uma bronca disso, Miquel, já abrindo parênteses aqui, aleluia não é plural. Porque quando fala aleluia, é só abrir um parênteses aqui, aleluia é singular, porque a palavra ali a expressão é louvar ao Senhor. Porque é singular. Yavé, tem lá, aleluia, tem a palavra Yavé ali. Aí você vê. Aleluias. O que eu tô querendo dizer? Louvado seja os senhores. Eu falo que eu ouço isso em ponto de irmão. Aleluias. Aleluias não existe. A gente tem que cortar isso. É aleluia. Então... E aí a pessoa tá ali querendo ser piedoso diante de Deus, porém lá dentro de casa já quebrou a aliança com a mulher da sua mocidade, que é o texto lá diz, enche de violência, inclusive, né? É como alguém que está violando mesmo ali uma aliança e etc. O último tópico aqui, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. Deixa eu só ler isso aqui. O divorciado ou divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Alienação paternal, uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Aí a gente vê que é a pergunta, como lidar com o divorciado na igreja. Aí a gente vê o peso do aconselhamento pastoral. Sim. É bom o pastor sendo psicólogo, ele vai usar os meios da psicologia. Ou ter uma pós-graduação em aconselhamento bíblico também, que é muito válido. Então é traumático para mulher, também pode ser traumático para o homem, porque se houve rejeição de ambos os lados, para os filhos. Como é que ela vai lidar agora? Como é que vai ficar a cabeça dos filhos? Aí pra igreja, como é que ela vai ser vista? Às vezes a pessoa demora anos para superar aquele divórcio, aquela situação. Às vezes a igreja não tem uma estrutura para tratar, lidar com as famílias. Porque eu penso que... Pré-julgamento, preconceito. Porque eu penso que culto de família só é válido se de fato formos falar sobre família. Porque na minha ótica,
precisamos de um ministério de família, né, de casais, para tratar especificamente sobre o tema, criação de filhos, né, tudo mais, porque tem muita coisa para ser tratada. E isso é um aconselhamento pastoral. Isso é um cuidado do pastor com as famílias ali o tempo todo, né? Para saber lidar desde o solteiro, o que tá namorando, o que tá noivando, o que vai chegar um casamento, quando vier as crises no casamento, quando o casamento romper. Sim. Tudo isso eu acho que quando você tem uma estrutura boa, na minha opinião, hoje no nosso país, o único que tem mais autoridade dos pastores que eu conheço, pelo menos, né? José Gonçalves. É o José Gonçalves, né? Literatura em abundância. Eu conheço ele pessoalmente. Literatura em abundância. E se eu não me engano, ele foi o primeiro a implantar o Ministério de Casais no Belenzinho. Não existia. E ele foi chamado na época pelo Zé Wellington, e que ele era da Assembleia de Deus também, Sim. né? E ele que começou o Ministério de Casais no Belenzinho, na igreja do Belenzinho, que existe, né, em várias partes do Brasil, iniciadas por ele. Só que o que eu vejo quando fala sobre de família, sobretudo nesse começo do meio de ano, né, 12 de junho, mês de junho é o mês romântico, o pessoal quer fazer encontro de casais, aquela coisa, e fica só naquele mês ali. Mas a verdade é que problema de casais tem um ano inteiro, né, e o tempo inteiro você precisa ali. É uma vida inteira. De ajuda. Por isso que é bom o pastor, principalmente pastor, se ele tiver uma obreira qualificada, que ele possa confiar, olha, tem como você aconselhar esse casal hoje, que eu tenho um compromisso. Ele sabe a linha que o pastor segue. Sim. Ele vai lá, olha, hoje eu vou aconselhar você, de preferência alguém idôneo, de mais experiência, um casal mais maduro. De repente o casal tem 30 anos, vai ser aconselhado por um casal que tem 5 anos de casado. O camarada vai falar, 30 anos, eu passei por turbulência que você nem sabe o que é. Eu quero um de 40 pra me aconselhar. Não faz sentido, né? Eu quero um de 40, exatamente. Do que adianta? Eu preciso sentar com um sábio. Sim. Que tenha marcas. Eu preciso essa cicatriz. Ele vai dizer, olha, quando eu passei por isso, quando eu pensei que o meu avião ia ser rompido pelas turbulências lá em cima, eu fiz isso daqui. Eu simplesmente mudei a rota. Joguei o avião pra esquerda, ele balançou, ele saiu daquela... então é isso que tem que fazer. Pronto, ele fez, pra ele deu certo, ou se ele tá me dando um conselho, olha, eu fiz isso. Aí você vai lá e faz, vira, não é que deu certo? É uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, uma pessoa que está sendo orientada. Por exemplo, é aquilo que eu já falei, eu nunca vi, eu já preguei nele, né, de outra forma, né, Cantares de Salomão. É o livro pra falar dessas coisas, gente. E eu não vejo ninguém pregar em Cantares de Salomão. Quando prega, usa de forma alegórica. Porque Orígenes acreditava que o livro de Cantares era alegórico, mas ali não quer. Tem coisa ali que é muito... Não tem como ser alegórico. Muito sensual. É muito claro, nítido, explícito. Vamos ser sincero, tem lá os seios. Será que Cristo está preocupado em ver os seios da sua igreja? Será que Cristo está preocupado com o umbigo da sua igreja, que era usada, que Salomão fala como uma taça de vinho? Opa! Tem coisa ali que você vê, a maçã doce ao meu paladar. Dá para aplicar? Em qual sentido? Eu poderia aplicar se eu fosse pregar? Olha, cuidado que o noivo tem para com a noiva é o cuidado que Cristo tem para com a igreja. Ele quer a noiva para ele quer manter ela bonita, intimidade, atraente, sempre adornada porque é dele. Então ele se interessa, olha, eu quero essa roupa para minha noiva porque eu vou ver que essa roupa vai ficar bonita. É para ele, não é para outro. Mas tem coisa aí que você vê que é muito íntimo, é muito sensual. Não dá para você aplicar para a igreja, porque ali é um manual para casais, para a família. Sim. E eu penso que fica aqui a dica, você que está nos acompanhando, é pastor, compre bons comentários de Cantares de Salomão e desafie-se a pregar em Cantares de Salomão em nome de Jesus. Mas aí, se eu for pregar no domingo à noite, que é um culto que deve ser um culto também evangelístico, se eu sei que tem pessoas ali não cristãs, convém pregar o evangelho. Sim. Pode ser um culto de família. Não, mas é aquilo que a gente falou, se você tem um trabalho voltado até no culto de ensino, no culto de ensino, na quinta-feira, vamos trabalhar esse livro. Dá pra destrinchar ele por vamos 3, estudar. 4 meses. Porque eu penso que a igreja precisa ser instruída na palavra. Sim. Porque dizer que não temos ninguém, não temos... eu não consigo... Não, tem gente que tá tirando leite de pedra e tem um livro inteiro pra você falar do assunto, gente. Sim. Aí fico sem... só uma observação aqui. Leitura é uma palavra de oferta. Sempre Malaquias 3:10. A Bíblia tem, vamos lá. Isso mostra que o pregador não se desafiou. Então vamos lá. A Bíblia tem 1189
capítulos. E tem, eu acho que mais de 2.000 passagens só pra falar dinheiro. 31.173 versículos. Pra ficar só em Malaquias 3:10? Não dá. Você vai ver, irmão, vamos fazer a leitura da Bíblia. Então não precisa nem abrir a Bíblia, é só falar, Malaquias 3:10. A igreja já sabe. Trazei todos os dias a casa. 1189 capítulos. Ou se não, 2 Coríntios 9, né? Ou se não, Provérbios. Sim. Fazenda da vaca, na verdade, ninguém trai boi, ninguém trai vaca pra igreja, porque senão vai fazer um curral lá. A não ser que seja pra churrasco. Então a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. O que é? É versículo para muita palavra. Então dá uma vasculhada em outros livros aí. E aí, divorciado como cristão, né? Que é outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição membro da igreja. E aí, como é que a igreja reage agora? Essa é a pergunta. Julgamento, pré-julgamento, preconceito. Como inserir essa pessoa nas atividades da igreja também? Isso porque ela vai ser um alienado na igreja agora? E isso que eu ia perguntar. E se ele for um obreiro? Ele deixa de ser... Se ele for um presbítero, pastor ou evangelista... Aí depende do cara. Se ele for um infrator... Não. Aí não tem como. Aí desce. Mas se ele foi a vítima... Como ele continua. Exatamente. Por que não continua? Mas tem que ser marido de uma só mulher. Opa, mas calma aí. Então vamos fazer o seguinte. Ele vai deixar de ser presbítero ou pastor evangelista... Se ele foi a vítima... Até casar? Então, vamos dizer... Ele tá passando por um trauma. A mulher foi infratora. A cabeça dele está... A milhão. Tá borbulhando imagens, cenas, questionamento. Ele precisa, eu preciso respirar. Não vou deixar de ser cristão. Ô pastor, me deixa por uns 3, 4 meses aí sem ter oportunidade. O senhor me entende, a minha cabeça está nesse processo. Ele está se recuperando. De repente conheceu lá um olhar, conheceu alguém, um olhar foi mexeu com o coração, pronto. Está começando um relacionamento. Uma questão. Agora, ele vai deixar, o irmão vai ter que deixar de ser obreiro até pra... o irmão vai ter que deixar de ser obreiro porque o irmão agora tá sem mulher. Se porventura o irmão ficar 1 ou 2 anos sem casar, o irmão vai ficar 2 anos sem desenvolver o ministério, sem, por exemplo, ter uma oportunidade para uma pregação, para uma ministração. Não. A questão se o cara é vítima, ele tá na posição de quem é livre, né? Sim. Agora, quando é infrator que é o problema, né? Que é o que geralmente acontece. Né? A maioria das vezes é o cara que é o infrator. Ele que, né, às vezes inclusive com uma membro da própria igreja, né? Que acontece, né? Até o Hernandes Dias Lopes conta exemplo, né? De um pastor que confessou para ele um pecado, que ele estava apaixonado por uma irmã da igreja, uma jovem. E aí, o Hernandes na cidade, naquela situação, e o irmão se lamuriando lá, e tal, blá. Confessou, choramingou, tal. No final de tudo ele pensou, aconselhou, falou, pensou que tinha resolvido o problema, falou assim, não, mas eu gosto dela ainda. Aí ele falou assim, eu só vou embora dessa cidade quando eu falar com essa moça. Aí falou com a moça. Falou assim, olha, você vai procurar os obreiros dessa igreja, você vai contar tudo isso aí, você vai deixar tudo exposto, e você vai se afastar dele. Que ele não tá pronto. E ele precisa ser afastado do cargo dele, porque ele não tá em condição de liderar a igreja. Ok. E eu vou deixar meu contato para vocês, se acontecer alguma coisa semelhante, você me liga imediatamente que eu vou entrar com providência. Foi embora da cidade. Passou-se alguns meses, ela entrou em contato com ele. Pastor, aconteceu isso. Ele parou de me perturbar, graças a Deus, tá? Mas agora ele tá perturbando a minha irmã. Quer dizer, de uma safadeza, tem coisa que você fica assim, impressionado de ver. Quer dizer, como uma pessoa doente dessa tá liderando a igreja? Pessoa doente liderando outras pessoas. Não vai dar certo, né? Precisa de um médico para curar enfermo. Não tem como um doente cuidar de um doente. Não vai funcionar. Então, nesse caso, como é que a igreja vai reagir? A infratora vai continuar congregando na mesma congregação? Então, eu já vi... Ou o infrator vai continuar. Eu já vi situação tão caótica, Gidiel, que o seu contato você não acredita. Mas eu já vi caso de, por exemplo, porque isso, fato, eu tô falando do fato verídico, aconteceu. Eram casados, casal lá, crente, 2 crentes. A mulher traiu o cara. Primeiro ela traiu ele.
Inclusive engravidou do amante. Ficaram um tempo separados. Ok. Passou-se o tempo, voltaram. Inclusive ele aceitou o filho dela com outro cara. Ele é o guerreiro mesmo. Porque pra perdoar e aceitar, o cara é guerreiro. Ok. Só que eles voltaram, não comunicaram ao pastor que eles estavam de volta, mas não tinha oficializado a coisa no cartório. Quer dizer, estavam amigados. Primeiro se separaram no papel, tudo bonitinho. Sim. Quando voltaram, se reconciliaram depois de anos, não voltaram, não casaram no papel. E estavam membros da igreja. Eu, inclusive, infelizmente, no nosso culto pentecostal, ouvi muita profetada pra esse casal e aquela coisa e tal, lá. A família inteira. Um monte de baboseira. Que é a profetada mesmo, é profecia. E passou-se o tempo, essa mesma mulher traiu ele com outro homem, né? Separaram-se novamente. Mas decidiram viver na mesma igreja. E aí, aconteceu o quê? No primeira vez que aconteceu isso, que o culto até parou, que o pessoal perdeu a noção do culto até. Quando ela entrou dentro da igreja com um amante. E o marido dela tava lá. Quer dizer, como que você faz? É um negócio assim que foge até E, em primeiro lugar, porque essa mulher não entendeu que é pecado. Né? Porque ela não tem noção nenhuma do que é pecado, né? Ou entende e não tem nem vergonha na cara também. Porque se ela acha que na condição que ela se encontra está ali a graça de Deus... porque olhar para a graça de Deus nessa situação e achar que Deus está aprovando isso daí é banalizar a graça. Banalização. Porque Deus está olhando para isso aí, tá abominando. Inclusive ela continua casada com esse amante, arrumou um filho dele também, que ela arrumou, tem filho para Deus e mundo. Arrumou um filho dele. Ela pensa que a igreja é um clube, que eu posso ir com quem eu quero? Não. Arrumou um filho dele e ela tá agora não tá mais nessa igreja, tá em outra igreja e tá vivendo a vida cristã como se fosse a coisa mais normal do mundo. E diante de Deus ela tá em pecado. Tá em pecado. Né? Porque não se arrependeu do pecado. E ainda eu ouvi gente falar assim, não, mas ela casou agora oficial no papel. E o que adianta? Pecado continua sendo pecado. Ela traiu o marido e ela casou com outro homem. Ela cometeu 2 pecados, adultério, divórcio, tudo junto. Virou tipo um circo aquilo ali. E acha que Deus tá lá do céu. Que lindo esse casamento, que linda essa família. Não! Na melhor das hipóteses, se ela tivesse arrependida, e se um dia ela chegar ao arrependimento, ela vai ter que largar o homem que ela tá agora, né? E na melhor das hipóteses, se ela não conseguir haver reconciliação com o ex-marido, o legítimo, ela vai ter que ficar solteira o resto da vida. Do contrário, Deus jamais vai aceitar isso. Ponto final. Acabou. Se o homem tem que guilhotinar, a mulher tem que costurar. Exatamente. Costura. É o único jeito. Resolvido. Jadiel, Deus abençoe. Estamos aí, essa é a quarta, né? O quarto podcast, né? Das aulas da Escola Dominical. Vocês aí que nos acompanharam até agora. Aproveita que se inscreva. O assunto da próxima. O próximo assunto aí, vamos ver aqui. Se Deus permitir. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Na próxima semana, né? Mais uma cutucada aí. Né? Vamos sair um pouco dessa esfera da questão sexual. Já tem umas 2 semanas que nós estamos falando isso, apesar que na outra vai falar sobre as ideologias contrárias à família. Vai voltar para o tema de novo. Exatamente. Mas semana que vem materialismo e ateísmo aí. Então, até a próxima semana aí. Deus abençoe vocês. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que nós possamos avançar. Deus abençoe vocês. Até semana.